Quando a luz dos olhos teus, a luz dos olhos meus, resolvem se encontrar. Ver a luz dos olhos teus, a luz dos olhos meus, larala, larala. Mas a luz dos olhos teus, a luz dos olhos meus, resolve, larala. Professora, é síndrome do ninho, o quê? É do vazio. Atravancado. Do quê? Atravancado. Atravancado, assim. É. Interessante, eu não sabia que existia isso. Eu sabia que tinha um outro do vazio lá. Ah, é? Você não sabia do atravancado, não? Não. Tá na página 561, Ah, tá. tá? Pode ser chamado de, eu falei só dois nomes, mas tem um terceiro. Tá tudo aqui no livro. Pode ser chamado de ninho atravancado, pode ser chamado de síndrome da porta giratória, que é aquela porta de banco que mal sai e já entra de novo se a gente não tomar cuidado. E pode ser também chamado de fenômeno bumerangue. O bumerangue a gente não joga, ele vai e volta? Pois é mais ou menos isso que acontece quando um filho vai e volta. O que acontece quando um filho sai de casa e ele volta? Ele não voltou cheio de luz e amor e felicidade. Ele voltou porque alguma coisa deu errado. Então, o prolongamento da função de pai e mãe, o prolongamento da maternidade e da paternidade, ela pode causar uma tensão intergeracional. O que é essa tensão intergeracional? É o conflito de gerações. Quando os pais pensavam, poxa, mas eu dei estrutura para o meu filho, dei estrutura para minha filha, eu dei o estudo para ela, eu ensinei, eu eduquei, e por que fez que errou nisso? Por que foi demitido? Por que foi que deu errado no casamento? Por que volta para casa? Geralmente a pessoa, eu fico pensando na pessoa que volta, né? No filho que volta, ele não volta feliz, ele volta como se sentindo derrotado, um fracassado. Mas a sensação que é passada para ele é exatamente isso. A mãe e o pai acolhe. Lógico que eu não vou deixar meu filho debaixo da ponte, porque a gente tinha que fechar a porta mesmo. Eu falei para vocês, né? Transforma o quarto em outra coisa. A caminha não vai ficar esperando. Foi embora? Foi embora. Bateu asas e voou. Aqui pode vir sempre que quiser para visitar, mas aqui não pode ser mais o seu lar. Aí vocês podem estar falando, gente, se a mulher é ruim, né? Se os meninos dela resolver voltar, tá lascado. Não, gente, eu não vou deixar morar debaixo da ponte, eu não vou deixar passar fome se eu tiver condição de ajudar. Mas o ideal é isso, que os pais, de certa forma, exijam um pouco mais. Hoje está muito fácil. Os pais estão ajudando demais e os pais estão com dificuldade de romper os cordões umbilicais. E às vezes é o próprio pai, a própria mãe que não quer deixar o filho voar, o filho partir de casa. Então, essa ideia de que minha casa está lá sempre pronta me esperando, ela não é positiva, não. A Júlia diz que a mãe dela tem isso. Aí, ó, sua irmã, mesmo casada, a sua mãe não deixa ela se virar. Isso dá um problema em alguns casamentos, quando o marido não gosta, que a sogra ajuda. É boa intenção, eu entendo que é boa intenção. Tem a mãe que faz a feira para ela e faz a feira para a filha e leva as frutinhas. Gente, mas o marido dela, ele quer ser o provedor, ele quer mostrar que ele dá conta do recado. Tá certo que tem uns que acaba acomodando, né? Bom demais, sogra. Deixa ela ajudar. Vai pagar a carne do mês também? Beleza. Tem uns que são assim, desaforados, né? De tão folgado que são. Mas em alguns casos, esse tipo de interferência, mesmo que seja para ajudar, acaba interferindo no relacionamento conjugal do filho. Em alguns casos, o filho ou o sogro ou o pai pode trabalhar junto. Aí, só porque paga o salário, acha que tem direito de controlar a vida ainda daquele filho. Então, mas você vai trocar de carro? Não, mas eu não te dei esse dinheiro, foi para isso não. Uai, mas é salário ou é mesada? Né? Então, assim, o jeito de
Coitada da Júlia, tá desabafando. Ela tá estressada com o cunhado dela. Então, tem gente que, porque dá uma ajuda financeira, acha que tem direito de controlar como que aquele dinheiro vai ser utilizado. Então, isso não é ajuda, isso é controle, isso ainda é manipulação, isso ainda é domínio. E nesse sentido, isso não é bem-vindo, não. A gente tem que tomar muito cuidado com cortar esse cordão umbilical, soltar as amarras, dar o nome que quiser. Eu sempre me lembro, gente, de um exemplo que a minha avó dava quando ela era viva, ela contava sempre essa história pra gente. Vou contar para vocês, vocês vão entender. Porque a gente tem que ficar feliz quando um filho voa, bate asa e voa. E muitos pais e mães ficam assim, nossa, não queria, a síndrome do ninho vazio, né? Não podia ir embora, não. Tão novo ainda, tá comendo, tá dormindo direitinho, o menino tá nem aí, a mãe tá de casa desesperada, nem vive a vida dela, né? Pensando se o filho tá bem. Então, minha avó costumava contar que na fazenda, quando ela morou, quando era criança, as galinhas chocam os ovos direitinho, mas a pata é preguiçosa. Nem sempre ela tem paciência de esperar a choca e chegar até o final. Antes de chegar até o final, ela levanta e abandona o ninho. Então, os ovos apodrecem e os patinhos não nascem. Então, alguns fazendeiros bem espertinhos, o que eles fazem? Colocam o ovo da pata para a galinha chocar. Lógico que a galinha não sabe, né, gente? E ela choca ali. Quando nasce, todo mundo, patinho e pintinho, todo mundo junto, a galinha pensa que é todo mundo filho dela. E é mesmo, ela que chocou. E aí ela sai passeando com os pintinhos pela fazenda. E tem pintinho e patinho andando atrás dela. Os pintinhos estão ciscando, aprendendo a pegar os bichinhos. E o patinho, quando ele vê a represa, ele entra e sai nadando. A galinha fica apavorada na beira da represa. Para lá e para cá. Eu lembro direitinho da minha avó imitando a galinha. A gente morria de rir. Desesperada. Meu filho, como é que meu filho me abandonou? Meu filho, gente, saiu nadando. É essa sensação que algumas mães têm quando o filho sai de casa. Pensa que não vai dar conta, pensa que precisa estar ali, ó, debaixo da asa, não é legal? Eu tenho controle, eu cuido, eu que mando, né? Então, exatamente. Você riu, né, Matheus? Você achou boa a história da galinha com os patinhos? Então, acontece desse jeito com muita gente. Então, quando há essa sensação de depressão, de abandono, é chamado de ninho vazio. E quando volta todo mundo para dentro de casa, é chamado de ninho atravancado. Ficou claro? Posso prosseguir? Ninguém falou nada, então eu vou prosseguir. Outro laço de parentesco muito forte que... O que é isso? Você vai comer? Você vai comer a barra de proteína antes da ginástica? É antes que come, né? Depois, não? É antes. Nas minhas contas era depois? O que vocês acham, gente? Faz uma votação. Barra de proteína come antes ou depois da ginástica? É depois. Depois. Mas eu Depois. antes, mãe. 5 depois aqui. Você vai comer antes? Eu acho que é antes, Tati, para poder dar energia para ele, uai. A Isabela diz que é antes. Vai lá, Isabela, então. Você come proteína depois, para dar músculo. O tamanho. Exatamente. É todo com Theo, gente, calma. Nossa, Deus, não dou conta do cheiro desse trem, não. Eu acho engraçado ele fazendo essa ginástica dele. Ah, ele não... É, pra te dar energia. Qual ginástica? Aquela em bromete? Ele fica 1 ano segurando a corda. Uhum. Tá vendo, meu filho? O povo tá me seguindo no Instagram e vê que você não tá pulando a corda direito. Hoje você vai mostrar que você vai fazer ginástica, não vai? Vou tirar a foto de você fazendo aquela prancha para ficar definido o abdômen. Não sei definir. Tá bom. Eu já deixei. Você já tá comendo sem eu deixar? Pensa se eu não tivesse deixado. Então tá bom. Ai. Então tá. Como diz meus filhos mais velhos, isso aí é filho de vó.
ele me embroma. Mas, né, não. É porque a gente tem mais paciência depois de uma certa idade. Se meus filhos estivessem aqui, eu ia falar, aham. Por que essa geração, que é a geração que vos fala, chama geração sanduíche? Porque nós estamos no meio de duas gerações diferentes, opostas. A geração dos filhos, que eu acabei de falar, que a gente se preocupa, que a gente ama, que a gente cuida, que tem uma relação muito próxima, então eu me relaciono com os filhos, mas eu não deixo de ter meus pais, que eu também amo, que eu também preocupo, mas são completamente diferentes, são de outra geração. E no meio do caminho, essa geração sanduíche ainda recebe tiroteio dos dois lados. Porque se eu deixo um filho meu viajar, ou andar de moto não sei que hora da noite, eu deixei. É filho meu, não é? Quem manda não sou eu. Que manda o quê? É tudo maior de idade. Mas eu concordei. Aí minha mãe vem falar comigo, buzinar na minha cabeça, como que eu sou doida de deixar o menino viajar para São Paulo, ele passar não sei quantos, nossa, como que você dorme sem seus filhos chegarem? Durmo mesmo, todo mundo tem a chave. Já ensinei o beabá, ó, lá atrás, agora, cada um por si. Se eu for cuidar, trocar a fralda, eu tô perdida. Ela não concorda, e aí eu fico no meio do caminho, tendo que contornar essa situação. No meio de um conflito de gerações, eu recebo tiroteio dos dois lados. Outro problema. Além de preocupar com os filhos, eu tenho que me preocupar com os meus pais. Então, é muito mais fácil levar um filho no médico, principalmente quando é criança, porque a gente põe dentro do carro, leva no médico, tira sangue, segura, não tem que argumentar, não tem que convencer. Ai, gente, um pai e uma mãe mais de idade, e a gente tem que acompanhar no médico. A gente não pode fazer igual faz com o filho, chegar lá e explicar, tem que deixar ele explicar o sintoma, porque senão a gente está tratando igual retardado, senão a gente está tratando igual neném. Quem é que é filho aqui, quem é que é mãe? Não estou entendendo, não. Tem muita gente que ouve esse tipo de frase. Por quê? Porque cuidar dos pais não é uma tarefa fácil. Aqui no livro ainda fala um cuidado maior ainda, mais desgastante ainda. Os meus pais ainda não chegaram nessa idade de tanta necessidade assim. Eles moram sozinhos e eu não tenho que cuidar deles nesse sentido. Mas alguns pais idosos deixam de ter condições de cuidar de si mesmo e precisam de um cuidador. E geralmente quem é o cuidador? É um dos filhos da meia-idade. E o que é ser cuidador de uma pessoa idosa? Gente, é muito tenso, é muito desgastante, porque cuidar de outra pessoa é estressante, precisa de uma carga física, emocional e financeira muito grande. O ideal seria que se tivesse mais de um irmão ou mais outros parentes, que se rodiziasse, sabe? Cada um, quando chegar uma fase do mês, né, cada 10 dias, a cada uma semana, dividir entre um filho e outro, para não ficar tão pesado. Mas o que a gente percebe é que geralmente tem um que assume, um ou uma filha que assume esse cuidado. Mãe, eu vou para a festa. Ela fala que não vai dormir enquanto não chegar. E quando chega em casa, ela está dormindo. Mariela, então, porque você demora, né? E sua mãe, você chega em casa, ela já está dormindo. Você deve chegar de madrugada. Não, e ela ainda fala assim, não vou dormir não, você chama. Eu fico lá de fora chamando e ela nem... Você não leva a chave, não? É porque às vezes eu esqueço, né? Aí eu ligo, ela não atende, chama, ela não escuta. Aí, Matheus, eu sou desse tipo de mãe. Nossa, não me preocupo, não. Às vezes, no outro dia que eu vejo que não dormiu em casa, aí eu penso assim, se tivesse acontecido alguma coisa, eu já tinha ficado sabendo, porque notícia ruim anda rápido, né? Então, eu dormi a noite inteira, o telefone não tocou, é porque tá na casa de alguém. Aí, no outro dia, aparece aqui para almoçar. Onde dormiu? Na casa do fulano. Então, beleza. Desse jeito, não me preocupo, não. Minha mãe fala que eu sou desnaturada, ela quase morre
Tá chovendo, gente, quando começa aqueles temporais, ela liga, ela manda mensagem, tá todo mundo quietinho dentro de casa? Todo mundo protegidinho? Aí eu, às vezes nem tá, mas para ficar mais fácil eu minto. Eu falo, tá, mãe, tá todo mundo aqui, tudo bem, graças a Deus, pronto. Já pensou se minha mãe entrar no YouTube? Meu Deus! E ver que eu tô mentindo e ainda falando ao vivo. Tadinha, ela é boazinha demais, me ajuda demais de ação. Ainda não chegou nessa fase, graças a Deus, de ter que cuidar de uma pessoa mais velha, enferma. Quando a família tem condição, igual eu já tive um paciente que ele cuidava da mãe dele na casa dele. E ele tinha uma UTI na casa dele. Ele fez um quarto para a mãe dele, tinha a enfermeira diurna e a enfermeira noturna. Então, uma pessoa que tem condição financeira de ter esse cuidado. Mas nem sempre isso acontece. Por que eu estou falando isso? Para nós, estudantes de psicologia, vocês não julgarem quando vê que tem um idoso lá na casa de idoso. Por que ele está lá? Nem sempre ele está lá porque ele foi abandonado. A família às vezes vai visitar no final de semana. Por que ele está lá? Porque a família não tem condição. A filha, o filho, trabalha o dia inteiro. Esse idoso, gente, precisa de trocar fralda, precisa de dar comida na boca, precisa de dar banho. E esse filho, essa filha não tem dinheiro para ficar em casa cuidando e nem para pagar uma cuidadora. Então, coloca no asilo. Então, a gente não pode julgar, não, antes de saber o motivo, por que aquele idoso está lá. Tem casos de abandono? Eu não sou cega e nem boba. Tem muitos casos de abandono, de idoso que a família nunca mais vai lá ver? Tem. Mas a gente tem que saber bem direitinho da história para não cometer esse erro de julgamento, tá? Então, o que está contando aqui no livro? Sobre o esgotamento do cuidador. Porque às vezes o idoso chuta, ele morde, ele grita, ele xinga, ele não quer ser cuidado. Não é fácil. Porque o bebê, ele chora, a gente enfia a chupeta na boca dele, dá uma sacudidinha, ele dorme. O idoso, não, gente. Tem que conversar, tem que argumentar, tem que convencer, tem que ter paciência em dobro ou em triplo, eu imagino. Então, frequentemente, as pessoas queixam-se desse esgotamento, porque não é fácil. Quem cuida de um idoso, eu tenho uma paciente que cuida de uma pessoa idosa da família dela, ela faz muito tempo que ela não viaja com o marido dela. Ela não tem ela não sai, ela não vai num casamento. Por quê? Porque ela não pode levar essa pessoa idosa da família que ela cuida junto com ela. Porque é uma pessoa que tem problema mental, que vai dar trabalho. Então, ela tem que ficar em casa. Às vezes, se for viajar, tem que viajar e levar junto. E tem que ficar no quarto junto com ela. Ele não dorme sozinho quando viaja. Na casa dela, ele tem o quarto dele. Mas quando viaja, ele não fica sozinho de jeito nenhum. É como se fosse uma criança, só que grandona. Gente, criança não pode mexer na faca, não pode mexer no fogo. O que a gente faz? A gente coloca tudo no alto. Um adulto alcança. Um adulto procura. É muito difícil. Eu lembro quando meu bisavô era vivo e a minha avó trancava o portão para ele não fugir. A palavra é essa, fugir. Porque ele saía de casa sem avisar. Dá muito trabalho. E ele brigava, ele ficava nervoso. Como assim? A gente é tratado igual menino, igual moleque, igual presidiário, trancando o portão para eu não sair. Que absurdo. Ele queria ir para onde? Pro forró. Nós vamos falar mais dos idosos no próximo capítulo, mas eu estou falando um pouquinho dele agora sobre o prisma de quem cuida, como dá trabalho. Vocês têm alguém idoso na família de vocês que são vocês que auxiliam nos cuidados? Vocês acompanham os pais, as mães de vocês cuidando de um vô, de uma avó? Tem alguém aqui que passa por essa experiência? Tipo assim, não eu, mas minha mãe e a avó dela, tipo assim, os tios da minha mãe, né, que é meus tios avós, ficou pra cuidar. Só porque aí eles pegam mais o dinheirinho dela do que cuida em si. Uhum. Geralmente quem cuida do idoso fica com... Ela ainda, achei ruim se você for falar
pra ela ficar com o dinheiro dela e não deixar eles pegar. Ah, mas que sei lá o quê, tadinho dele. Ela tá lúcida, então. Não tá, ela não perdeu a consciência, não. É porque ela não pode ficar sozinha por causa da idade mesmo. E quando tem outros males, né? Tem outras doenças, igual o mal de Alzheimer. Eu tive uma paciente que tinha uma avó com mal de Alzheimer. E a tristeza que ela tinha, a paciente de 25 A anos me avó contou. da minha irmã, ela tem. Aí não pode deixar portão aberto, não. Ela Aí some. esses dias a gente foi no centro, aí ela se perdeu e ficou procurando. Aí eu falei com ela, falei assim, oi, você lembra de mim? Ela falou assim, eu lembro, você é pequenininha. Aí passou um tempinho, ela, uai, eu lembro de ser pequenininha. Aí ela falou assim, uai, cadê suas filhas, Carla? Já tá grande? Tipo assim, ela não lembra mais de ninguém. Você tem que ficar falando. A Nossa, é memória muito curta. A memória recente eles não têm. É igual a Dolly, do desenho do Procurando Nemo. É a memória recente que eles perdem. Contam histórias de quando era criança, conta a história da mãe, da infância. Tem histórias, tem memória a longo prazo. A memória recente é que se perde no mal de Alzheimer. A gente vai falar disso também no próximo capítulo. Mas o que eu estava contando é que a minha paciente de 25 anos tinha uma avó, ela não faleceu ainda não, uma avó com mal de Alzheimer, e a tristeza dela, da avó não lembrar dela, não reconhecê-la. Chama a filha, que é a mãe da minha paciente, né? Chama de mãe. Ela acha que a filha dela é mãe dela. Então, os papéis se invertem. O adulto de meia idade, ele passa a cuidar de um adulto idoso, que é da própria família, ou mãe, ou pai, ou tia, e o papel inverte. Eu já fui cuidada, agora é minha vez de cuidar. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que tentar fazer para retribuir pelo cuidado que a gente teve, que a gente recebeu em família um dia. Mas que não é fácil. Isso não é fácil, não. Os relatos que a gente tem é de esgotamento físico, emocional, financeiro. Não é, muitas vezes, o idoso não dá muito trabalho, principalmente se ele tiver alguma limitação. Na família do meu namorado tem a bisavó dele, no caso. Ela tem demência e tá num caso bem avançado já. Tanto que ela não consegue nem falar direito. Você vai falar com ela fala muito enrolado. E assim, no início do ano passado, todas as filhas dela, os filhos em geral, ficavam muito mal porque ela não lembrava de nenhum dos filhos. A única pessoa que, assim, um dos filhos que ela lembrava que era o filho caçula dela que era especial, né? Ele tinha Down e tudo mais, então acho que ela ficou com isso na cabeça dela, que ela trata ele como se ele fosse uma criança mesmo, porque já era bem velho já tinha uns 40 e poucos anos. Não Era era só bem ele velho, que ela não. lembrava. Ele era meia idade. Meia idade. Você entendeu? Aí, tipo assim. Aí ela só lembrava do marido dela, entendeu? Que nem foi muito bom pra ela. Foi um esposo muito ruim pra ela. E ela só lembrava dele toda vez. E, nossa, a avó do meu namorado ficava tão chateada que ela conversava assim: mas como pode ela lembrar de um homem que foi tão ruim pra ela e dos filhos dela ela não lembrar? E ela ficava chamando ele toda hora. Tanto que os filhos, assim, aconteceu o caso que ela dava surto, ficava gritando. E o velhinho lá, o marido dela, apertava o braço dela, deixava ela machucada. Aí eles deram um jeito de mandar o homem embora. Aí o homem pegou os trem dele, sumiu. Aí os filhos falaram pra ela que ele morreu, porque senão ela ficava chamando ele toda hora. Tadinha, gente. Não é uma escolha. As pessoas têm que ter consciência de que a memória não é uma escolha. Não tem como. Do mesmo jeito que você não fala assim, hoje eu vou sonhar com fulano. A gente não manda nisso. A gente não tem condição de comandar esses pensamentos, o nosso inconsciente. Do mesmo jeito, a memória de uma pessoa que está em demência. Ela não vai fazer uma escolha. Eu quero ter a lembrança de fatos positivos. Não tem controle, né? Provavelmente ela se lembrava mais desse esse marido porque foi muito marcante. Ela sofreu muito na mão dele. Sim. Esse filho dela, caçula, mesmo, ele morreu recentemente de Covid, entendeu? Nossa. Assim,
Ela pegou Covid, mas deu assintomático. Só que ele já deu, né? E já não aguentou. E Esse que assim, tem Down, que tinha Down, Raquel? Kendall, sim, ele morreu faz vai fazer 2 meses. Que Aí, assim, no pena. início ela ficava chamando ele, porque, assim, a gente levava, eu e meu namorado levava ele pra igreja. Aí que ele gostava de ir. Só que chegou um nível da demência dela tão grande que ela não deixava de jeito nenhum ele sair de perto dela, porque ela tinha que ter uma proteção ali, porque eu acho que ela, na memória dela, igual a senhora falou, é memórias antigas que vem, né? Não é muito recente. Ela tava Então, esperando esse marido chegar e bater nela. isso. Aí, tipo, ela ficava toda vez perguntando: ah, cadê o Beto? Onde que tá o Beto? Não sei o quê. E assim, ela queria ter uma super proteção, não deixava ele sozinho, não deixava ele longe dela. Tanto que a gente ficou muito preocupado depois da morte dele, como que ela ficaria, como ela reagiria, né? Porque ela sentia muita falta dele. Mas graças a Deus, Ela assim, por um esqueceu. lado positivo, ela esqueceu. Assim, nas primeiras semanas, nas Ela segundas, terceiras sentiu? semanas, ela sentiu, ficava chamando por ele, perguntando dele, né? Só que Uhum. aí agora ela não tá perguntando mais, né? Ainda bem, porque senão já tava sendo muito cansativo, porque ela é muito agitada. Assim, se você dá o que os médicos às vezes passam remédio para dormir, né? E para ela acontece ao contrário, ela fica Ah, muito ela agitada tem quando ela toma efeito remédio. colateral. Exato. Então aí eles nem conseguem, sabe, dar o remédio para ela. Às vezes dão, só que é uma quantidade menor. Não é sempre não por conta disso. Aí Entendi. Aí de vez em Mas que quando fica bom. revisando quem Que... fica com ela, mas é muito complicado, porque toda pessoa que cuida dessas pessoas assim, principalmente quando tá com a doença que é desse jeito, que é com o tempo ela vai piorando, É assim, triste. é muito difícil. A avó do É. meu namorado mesmo, ela assim, ela já Sofre. passou por perda de filho, então, e cuidar da mãe dela assim, tá sendo muito desgastante, entendeu? Aí parece que Exatamente. suga a energia da pessoa, a vitalidade da pessoa, sabe? Uhum. E assim, não tem o que Exatamente. fazer. É esse conceito que a gente está falando aqui no livro, que é o esgotamento do cuidador. Por isso É, que o ideal é esse rodízio, é trocar a tarefa. Eu entendo, porque às vezes tem família que não gosta, ou às vezes até os filhos querem dividir a tarefa, mas às vezes é o próprio idoso que não quer trocar de que não lugar. quer. É o caso dela, ela não gosta de trocar, sabe? Assim, Uhum. ela dá muito trabalho. De noite, ela grita, ela fica chamando, ela não dorme direito. Agora que ela, né, parece que tá melhorando, assim, mas assim, igual eu falei, essa doença, a tendência é só piorar, né? Não, Declínio, ela é não é declínio. melhora. Exatamente. Então, Infelizmente, não tem muita esperança, né? é, Tem que ter paciência mesmo com esse tipo de problema. E exatamente. por isso que a gente tem que entender, como profissionais da área da psicologia, a gente tem que entender, a, ouvir essa pessoa que cuida, dar apoio, dar suporte emocional, porque às vezes vocês vão ver em psicologia da saúde ou psicologia hospitalar, não é só o paciente que precisa de apoio, não. A família, às vezes, precisa mais do que o paciente. Porque, às vezes, o paciente não entende um apoio, mas a família entende. É, Então, exatamente. tá bom. Bom, gente, outra coisa que a É, gente tia. precisa falar que é mais positiva, para a gente encerrar a aula de uma forma mais positiva, eu acredito que é mais alegre, é que uma das coisas legais que acontecem na meia-idade, a partir da meia-idade, que como disse o povo aí que a gente é quase velho, é se tornar avô e avó. É uma grande realização. Quem se torna, quem passa a ter essa função, esse papel social, como a gente já disse hoje, de avô e de avó, relata que não, Raquel, foi mal não, de boa. Tá tranquilo se você compartilhar o seu relato, contribuiu, tá? Pode ficar tranquilo. Agora, falando de se tornar avô e avó, quem tem essa dádiva, quem já vive essa realidade, diz que é um amor em dobro, diz que é o amor de filho multiplicado. Por quê? Porque não tem a responsabilidade da educação, mas tem o vínculo sanguíneo e o amor é muito grande, né?
Na idade que eu estou, minha mãe já era avó. Eu já falei para os meus filhos que eles estão super enrolados na minha vida, e já era para eu ter pelo menos umas 2 netas, que eu já disse que a condição é que seja neta, porque eu já tive 4 filhos, então tem que ser neta. Vocês estão entendendo, né? Como é que é? Que vai ficar por minha conta, pôr os laços no cabelo, sapato combinando, e frufru para aqui e para ali, vai ser uma perua por conta da avó. Tomara que a minha nora goste de mim, né? Sim, que eu não vou dar muito palpite se a minha nora não gostar de mim. Então, tornar-se avó, em muitas sociedades, significa uma extensão da vida, um renovo de alegria. É como se a vida desse um novo sopro, uma nova energia. Nós vamos ver lá na frente que tornar-se bisavó, isso aumenta ainda mais, né? Mas então, se tornar avó, o papel de avó e de avô traz esse renovo, essa renovação de energia, esse revigoramento. É a possibilidade de viver com uma criança, com uma vida nova, ela traz muita energia para a gente. Então, o relato que a gente percebe é que as avós têm essa percepção de vida renovada. Em algumas circunstâncias, às vezes que o pai ou a mãe tem que trabalhar e não tem quem deixar, ou às vezes vai embora e abandona o filho, às vezes é a avó e o avô que cria. Quando no Brasil existem muitos casos assim, de vó fazer o papel de mãe, né? O papel de criação, de cuidado dessa forma, geralmente é dos pais. Quando a avó que cria, esse papel a gente pode pensar que é um papel invertido. Ela não está sendo necessariamente avó, ela está sendo mãe de novo, porque ela tem responsabilidade, ela tem que dar educação, ela não vai se abster de chamar a atenção daquela criança. Então, o papel pode mudar um pouquinho e isso não era para acontecer. Cada papel tem que acontecer dentro do seu momento adequado. Em alguns países, que é o caso do Japão, que está citado aqui no livro, se tornar avó é um marco muito importante nas sociedades ocidentais. Inclusive, eles usam vermelho como sinal de nobreza, não só de sabedoria, mas ser avó e avô é ser nobre, é fazer parte de uma nobreza. Então, a gente percebe que é um papel social muito importante. Bom, pessoal, eu falei das partes que eu achava mais importantes do livro, e agora eu vou falar com vocês sobre o trabalho que vocês vão fazer, valendo nota para a segunda VA. Para variar, vocês vão fazer trabalho relacionado com filme. Vocês vão assistir um filme e vão relacionar ao conteúdo do capítulo 14, 15 e 16, que é o conteúdo da prova. Pode ser individual, não é obrigatório ser em dupla. Eu deixo a possibilidade de ser em dupla para facilitar, né? Pensando que facilita. Se vocês acham difícil, pode fazer individual, sem problema algum. Eu vou abrir a tarefa na semana de prova, a aba de tarefa na plataforma, e vocês vão ter até o final da semana de prova para inserir lá. Que filme, professora? Para facilitar ainda mais a vida de vocês, eu vou dar 4 opções e vocês escolham o filme que vocês vão assistir e vão fazer esse relatório para mim. Tem 2 filmes que são um pouco mais tensos, que são sobre violência doméstica, casamento no adulto jovem, que é um tema que a gente conversou, que um se chama Dormindo com o Inimigo e o outro se chama Nunca Mais. Esse Nunca Mais tem na Netflix, ele é com a Jennifer Lopez. Pode olhar lá que eu já conferi. Para quem tiver com a Netflix em inglês, ele chama Enough, que é basta, chega, né? Agora, 2, para quem gosta um pouquinho mais de comédia, gosta de uma coisa mais leve, os outros 2 são Juntos por Acaso, que é um casal que recebe uma filha de um casal amigo deles de herança. Eles perdem os amigos. É muito fofo. Ele é muito fofo esse filme. Então vai falar de relacionamento com maternidade, paternidade, relacionamento conjugal.
namoro, amizade, fala de tudo isso nesse filme, tá? Do adulto jovem. E o último, gente, eu falei hoje de manhã os 4 filmes, agora esqueci. Nunca Mais, Dormindo com o Inimigo, Juntos por Acaso. Qual que é o último? Feliz para Sempre, meu filho. Não sei que filme é esse, não. Na minha vida não existiu, não. Então, vamos ver. Eu sei que você tá brincando. Gente, eu vou lembrar do último e falo para Suzane falar para vocês, que agora sumiu completamente da minha ideia. Qual que é o último? Não lembro. É sobre jovem também, trabalhando. Mas eu não vou lembrar agora, não. Então, eu vou ficar devendo o último nome do filme para vocês. Vocês podem escolher esses outros, qualquer um deles, e vou falar esse último para vocês depois. O que é para fazer? Assistir o filme e relacionar com os capítulos que a gente estudou, o 14, o 15 e o 16. Então, vocês viram que tem a parte do desenvolvimento físico, a parte do desenvolvimento cognitivo, psicossocial, a característica que for ali aparecendo, vocês coloquem, isso aqui, tá? O Papalha fala dessa característica. O que ele fala? Ele fala que a maternidade na vida adulto jovem, tarará, 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 igual a personagem do filme, ela ficou mãe por causa disso e disso. Entendeu mais ou menos como que é para fazer? Alguém tem alguma dúvida? Tati, aí no caso, eu acho que é uma pergunta meio besta, mas tudo bem. Se não tiver, se não tiver a ver com o capítulo igual esse da Jennifer Lopez, que não fala sobre idoso, no caso, tem que correlacionar de alguma forma ou não tem precisa? idoso, não. O filme dela é sobre violência doméstica. Então, eu quis dizer no sentido assim de que não fala sobre idoso e esse 16 fala, então não precisa correlacionar com o 16 no caso. Olha, Audrey, pela 10ª vez, eu não sou idosa. O 16 não é sobre o idoso. O 16 é sobre o adulto meia-idade. Eu confundi, desculpa. Então, tem sim, tem a ver sim. Tem a ver, então correlacionando com todos. Pode. Se não tiver, não precisa falar. Se ela não tiver relacionamento com a mãe. E Audrey? Tô falando, tô todo mundo perdendo menos ponto 2 comigo. pontos aí nesse trabalho. Não falei de você não, Tati. Eu falei do filme. Do adulto meia-idade que você chamou de idoso. É porque eu falei errado mesmo, desculpa. Nós não falamos de idoso, não. Eu entendi sua dúvida. Não preocupa, não. Tá? Tô brincando. Tá bom, obrigada. Se tiver mais alguma dúvida em relação ao trabalho, dá para você calar a boca? Eu tô dando aula. Se tiver mais alguma dúvida em relação ao trabalho, vocês podem pedir para a Suzane me mandar mensagem, ou alguns de vocês também, acho que tem meu contato já, vocês podem entrar em contato e perguntar, tá bom? Mais alguma coisa? No mais, eu desejo a vocês uma boa semana de prova. A gente não se vê semana que vem, porque não tem aula síncrona na semana de prova. Então, eu vejo vocês daqui 15 dias, tá bom? E espero que dê tudo certo. Se tiver alguma dúvida na hora da prova, às vezes vocês acham que o gabarito tá errado, tarará. Aí é só falar comigo que a gente verifique se pode mudar. Oi, Milena, pode tirar a sua dúvida a respeito do ciclo 1, se eu ainda lembrar, o que é? Você está sem nota? Não. Eu vou olhar, mas você tinha que ter me falado antes, o liceu fechou, eu vou ter que pedir o Bruno para colocar. Eu vou olhar se ainda está lá na plataforma, tá bom? Você fez sozinha ou com alguém? Ela tá digitando, meu pai. Ela não responde, o trem vai acabar. Professora, eu tava fazendo uma atividade sua, aí na resposta falou que as mães de hoje em dia cuidam mais dos filhos do que de 1960.
Sim, ainda falando isso aqui no livro. É essa a resposta correta. Sério? Sério? Nossa, já minhas mães antigamente cuidavam mais. Não, elas podiam ficar mais tempo em casa, mas não tinha tanto interesse, não. Hoje as mães leem mais, se interessam mais, vão mais na reunião de pais na escola.